Bom dia a todos, aqui Valdeci Braulio na nossa sessão 7 minutos com o Braulio. E aí, tudo tranquilo? Olha, tá um silêncio aqui onde eu estou. Também 7 horas da manhã, domingão, silêncio normal, sem trânsito. Dá para ouvir assim o barulho dos pássaros, as corujas. Você olha ao lado, você vê as corujas, você vê essa natureza imponente. O que temos para falar hoje? Eu estava me lembrando exatamente que na Bíblia diz assim, né, que nós somos a imagem e a semelhança do Criador, o grande Deus. Mas eu fico me questionando o seguinte, o Criador, né, Deus, ele como sendo muito justo, e todo mundo sabe disso, da justiça divina, essa eterna justiça divina por todo o universo, eu fico pensando o seguinte, mas será que Deus ele iria apenas privilegiar essa forma humana? Com certeza Deus é semelhante, eu acho que a todas as formas humanas ou não, todas as formas animais que habitam o planeta Terra. Inicialmente estou falando de planeta Terra. Provavelmente Deus também seja semelhante aos maiores animais e aos menores. O elefante, o camelo, a baleia, os peixes. Mas também Deus é semelhante, provavelmente, àqueles animais assim mais simplesinhos. Uma tartaruga, uma barata, uma formiga, um louva-a-Deus, um inseto. Talvez até mais semelhante, quem sabe, aos animais mais delicados. Muitas vezes alguém vai dizer assim, nossa, mas o que você está dizendo é um pecado, é uma heresia. Você está pecando, porque você está dizendo que Deus é semelhante a um ser chamado irracional. Muitas vezes a gente também não sabe se o ser humano é racional. A gente não tem certeza. O ser humano ele também tem um certo limite, né? Se ele tem essa consciência divina, não quer dizer que um animal menor não tenha. Provavelmente ele deva ter na sua proporção do desenvolvimento da capacidade do seu espírito. Porque a evolução, ela é eterna. A evolução é eterna. A gente não pode dizer que chegamos a um ponto final. Não, isso não existe. Ah, não, o ser humano é o ponto final. Não é verdade. No universo afora, com certeza devem existir centenas de milhares de novas espécies, para não dizer milhões. Seres muito mais evoluídos que a gente, nós seres humanos. Aí alguém vai dizer assim, nossa, mas na Bíblia diz que ele é semelhante a nós, seres humanos. Será? Só que nós, seres humanos, a nossa estrada da evolução não começou apenas como ser humano, com certeza não. Fomos animais menores, fomos seres menores dessa criação. Inclusive a ciência também fala isso, que nós evoluímos a partir de uma bactéria. Essa bactéria progrediu e foi se tornando um animal mais aprimorado. Carl Sagan disse isso. Em seus programas nos anos 70, eu até já falei sobre Carl Sagan aqui com vocês. O espiritismo, o reencarnacionismo, né? Na verdade, o reencarnacionismo não é privilégio do espiritismo. Talvez tenha alguém que não saiba, mas as grandes religiões, muitas acreditavam na reencarnação. Os egípcios antigos acreditavam.
os povos antigos, a Índia milenar, maravilhosa. Então lembre-se, a vida é um continuar, mas é um continuar onde existe também essa troca de corpos. Existe o aprimoramento da alma e a troca de corpos. Aí eu começo a imaginar o seguinte: e nos outros planetas? Será que a forma que evoluiu nos outros planetas é essa forma que lembra, por exemplo, os símios? Né? Quando eu falo símios, eu estou me referindo aos primatas. Tudo indica que nós fomos a evolução do macaco. Só que quando se diz na Bíblia, né? E os deuses se apaixonaram pelos filhos da terra. Mas os filhos da terra talvez fossem macacos, né? Macacos talvez a caminho de uma evolução maior. E aí quando você vê, né, que se diz que os deuses se apaixonaram e tiveram filhos com as mulheres, com as fêmeas, então eu fico pensando, provavelmente inseminação artificial. Alguém vai dizer, nossa, mas como que você sai do aspecto da religião e vai para algo assim absurdo? Não, mas isso não é absurdo, pessoal. O universo ele tem bilhões de galáxias. Eu estou falando de ciência, eu não estou falando de superstição, de misticismo, eu estou falando de ciência. Bilhões de galáxias. Se tem bilhões de galáxias, olha, devem ter milhões de seres habitando esse universo. E as pessoas insistem, por que nós não vemos? Aí eu digo para você, então olhe para baixo. Olhe para baixo onde você estiver. Se você estiver no campo, melhor ainda. Olhe para baixo, olhe para o lado. Você se preocupa com esses animais menores? Você se preocupa com as formigas, com as baratas, com os ratos, com as borboletas que cruzam o seu caminho, com os pássaros que você vê voando? Você se preocupa? Como que é a forma de organização desses animais? Você também não se preocupa. Você não quer saber como que ele constrói a casa dele, como ele vive, como ele interage na sociedade desses animaizinhos. Então por que esses seres de outros planetas mais evoluídos talvez tivessem que se preocupar com vocês, com nós, seres humanos? Esse é um bom questionamento. Dizem que existe, olha, hoje vai durar um pouquinho mais esses nossos 7 minutos, tá bom? Dizem que o ser humano evoluiu do primata. Dizem que existem seres que evoluíram das formigas, né? Que são os povos formigas do universo. Outros que evoluíram do louva-a-Deus, dos insetóides, um inseto. Outros que evoluíram, que são parecidos conosco, né? Que são os, como é que se diz mesmo? São os nórdicos, né? Os pleiadianos. Existem aqueles que evoluíram dos répteis, talvez sejam os draconianos, os reptilianos. E assim é a evolução do ser humano. Assim é a evolução universal de todos os seres que habitam. E aí eu digo a você, e Deus é semelhante a quem? Ao ser humano? Ou quem sabe a algum desses outros povos que habitam o nosso universo? Então lembre-se, são bilhões de galáxias. Não estamos falando apenas do planeta Terra. 7 minutos com o Braulio. Um abraço para você. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Você é bem-vindo. Valeu!